gente, galera, tudo bem com vocês? Então, se me apresentar para vocês aqui, quem está falando com vocês é o Lamparina, o professor Lamparina, aqui direto do Sertão Pernambuco, para conversar com vocês um pouquinho. Vocês não vão me perguntar por que tá esse cabra da peste aí falando com a gente, eu já vos digo. É porque, de certo modo, eu tava, né, aqui, cabrunhado com esse sol, achando, aí o telefone toca, eu atendo, é o professor Adriano. Daí ele fala assim, ô, seu Lamparina, só que o senhor não podia falar lá com meus alunos do nono ano. Eu falei, mas qual que posso ensinar a falar com eles? Sim, quer que eu falo o que com eles? Ele disse, mas fala um pouquinho lá com eles sobre teoria crítica, filosofia. Eu disse, mas gente, claro que eu falo com eles são cabo da peste, são homens sim, os bichos velhos são bons por demais da conta, só. Então, estou eu aqui para falar com vocês um pouco sobre filosofia. E como eu propus lá para o professor Adriano, vou falar com você sobre teoria crítica. Porque, segundo o professor Adriano, vocês já conversaram, né, relativamente ao capitalismo, né? E vocês falaram do Conte, do Augusto Conte e do Karl Marx. Tô certo ou tô errado? Tô certo, né? O senhor me falou. Então vocês já refletiram, fizeram questões, corrigiram, né? Então, hoje eu gostaria de abordar com vocês a teoria crítica, um negócio que surgiu na Alemanha num grupo de pensadores que ficou conhecido como Escola de Frankfurt, lá na cidade de Frankfurt. É Frankfurt, na Alemanha. Ok? Então veja só, pessoal. Como é que nós vamos começar esse, né? Olha só. A base de pensamento da escola de Frankfurt, da teoria crítica, né? O ponto de análise que eles tomam é a Revolução Industrial. Se vocês bem lembrarem, vocês vão ver que a Revolução Industrial também é o ponto de base do capitalismo, né? Da formação do capitalismo também é a Revolução Industrial. Muito bem. Então, veja só. A Revolução Industrial, ela trouxe, na análise dos pensadores da Escola de Frankfurt, da teoria crítica, ela trouxe um desenvolvimento técnico-científico fantástico, né? Visível, perceptível, né? As condições de produção, elas mudaram de maneira considerável. Porém, essas mudanças, na perspectiva dos pensadores da teoria crítica da Escola de Frankfurt, ela não se espalhou para o meio social. Tá? Ela não chegou lá na ponta para os indivíduos. Né? Por quê? Porque os indivíduos, eles continuaram numa condição muito miserável. A grande proporção da sociedade continuou numa condição muito miserável, de muitas dificuldades. E outro ponto é que esse desenvolvimento técnico-científico, ele acabou culminando também em morte, em destruição. Tá? Então eles vão analisar ali a questão das duas grandes guerras mundiais que aconteceram, né? No advento do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, do stalinismo, tá? Então veja só, e o que eles vão dizer? O que acontece aqui é o império da irracionalidade. No momento, a partir do momento em que o ser humano ele julga, né, ter dado o grande passo de racionalidade, revolução industrial, né? Eu vou dizer, na verdade, nós adentramos na era da irracionalidade. Tá? Então, a teoria crítica, tá? Ela vai dizer o seguinte, o ser humano, ele não está usando a razão para resolver seus problemas. O ser humano, ele está se transformando cada vez mais num bárbaro. Ou seja, a noção de bárbaro é aquela noção da pessoa que não consegue pensar, ou seja, que não consegue refletir.
para resolver os problemas, para resolver os impasses, ele não utiliza da sua razão. Ele utiliza muito mais do conflito, né, para resolver os seus problemas. E é nesse contexto, percebendo essas problemáticas, né, que surge o que se conhece por Escola de Frankfurt, que é um grupo de pensadores, tá, que vão se reunir na cidade de Frankfurt para analisar essa sociedade pós-revolução industrial e perceber ou tentar explicar por que, que as coisas estão se dando dessa forma. Por que, que depois do advento, depois dessas revoluções, aqui podemos tomar também como referência a Revolução Francesa, porque a partir dessas revoluções, ou com essas revoluções que exaltavam tanto a racionalidade humana, ó, gente, não dá para negar isso, né? Por que que depois disso tudo, né, o ser humano parece que passa a viver num estado de barbárie muito maior do que vivia antes? Qual que é a motivação para tudo isso? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar vocês para refletir em torno de dois autores, basicamente. Tá? O primeiro deles é o Theodor Adorno, tá? E o segundo é o Max Horkheimer, né? Simplesmente Adorno e Horkheimer. Esses dois autores da teoria crítica, tá? Eles vão trabalhar a partir de dois conceitos, que é o conceito de razão reflexiva e de razão instrumental. Vamos ver o que eles estão pensando aqui. Então, o que o Adorno e o Horkheimer eles vão falar? Que a partir de determinado momento no pós-revolução industrial, ou motivado pela revolução industrial, por esse avanço técnico-científico que se ocasionou aí, a razão ela deixa de ser reflexiva. O ser humano deixa de se utilizar da razão no seu aspecto reflexivo, ou seja, no seu aspecto de entendimento da totalidade. A razão, ela seria aquele elemento presente no ser humano que teria a sua completude quando ela ajuda ou quando ela ajudasse o ser humano a realmente se colocar no mundo, se identificar no mundo. Essa seria a função da razão. A razão devia levar o ser humano à reflexão, a pensar, a criticar as coisas. O cabra da peste bom por demais da conta devia ser aquele, né, que diante de uma realidade ele conseguisse perceber o que é o certo, o que é errado, o que deveria fazer, o que deveria deixar de fazer, né? Porém, ele vai dizer, a razão ela passa a ser simplesmente um instrumento. E o instrumento, ele só busca um fim, ele só me ajuda a alcançar o fim, né? Ou seja, eu tenho um instrumento, eu tenho o meu lápis. O lápis ele é um instrumento para mim poder me comunicar de maneira escrita. Mas o lápis como instrumento por si só, ele não reflete. Óbvio, ele é um instrumento lá, né? Ele não reflete. Então, dentro da perspectiva desses autores, eles vão dizer o seguinte: o que existe, na verdade, na composição humana é uma razão reflexiva que me faz pensar as coisas, que me faz refletir, que me faz decidir, que me faz ser crítico, não me deixa ser alienado. E existe uma razão instrumental, que é aquela que me faz saber fazer as coisas, né? A razão instrumental, ela me faz saber usar o computador. A razão reflexiva faz eu usar bem o computador. Entende? Ó, gente, vocês estão lá em casa,
fazendo, né, nesse momento de distanciamento, vocês têm que ter as aulinhas online, né? E eu hoje posso contribuir com vocês por isso, né? Ó, gente, para ter as aulinhas online, na perspectiva desses autores da escola de Frankfurt, vocês vão ter que ter as duas razões, a instrumental e a reflexiva. A instrumental, porque se vocês não souber lidar aí com o aparelho celular, com o computador, vocês não vão conseguir ter aula online, à distância, remota. Agora, se vocês não tiverem uma razão reflexiva, vocês só vão fazer besteira com esses trem aí. Ao invés de ficar a escutar os professores, fazer as atividades, vocês vão lá jogar joguinho, vão ver outras porcaria, né, e vão deixar a aula para depois. É a razão reflexiva que vai dizer: eu tenho que fazer isso, porque isso é o certo, isso é o que é o bom. Ó, gente, deu para entender? A razão instrumental ela só me ajuda a fazer. Então, o que o Adorno e o Horkheimer, são os dois pensadores aqui que estou me referindo agora, lá da escola de Frankfurt, o que eles vão dizer? O que depois da Revolução Industrial, o que se incentivou muito nas pessoas é a razão instrumental. E deixou de se incentivar a razão reflexiva. Tanto é que as pessoas passaram a ter preguiça de pensar. Preguiça de pensar as coisas. Eles querem só ter as coisas prontas, saber fazer as coisas. Mas não pensam no processo de fazer as coisas. Né? O ser humano, instrumentalmente, através da tecnociência, né, construiu uma bomba atômica. Duas, na verdade, né, que foram lançadas lá em cima de Hiroshima e Nagasaki. Oh, gente, menino, veja só. A ciência, a razão instrumental ajudou eles a fazer. O que o Adorno e o Horkheimer vão dizer é, o que faltou aí foi uma razão reflexiva. Parar para pensar, ó, gente, mas fazer um troço desse, eu vou matar um monte de cabra lá naqueles países. Eu vou matar um monte de gente. Onde é que tá a lógica disso? A razão instrumental fez os caras lá da Alemanha nazista construir uns trem muito bom para queimar as pessoas, né? Para não precisar ficar com os corpos lá dos mortos, né? Fizeram as talas de câmara de gás. Enchia de gente lá dentro, entuiava aquele troço de gente, fechava a porta, ligava os registros de gás e tacava fogo lá dentro. Queimava tudo, aquelas pessoas. Oh, gente, veja só, a razão instrumental estava funcionando, que era uma maravilha, né? Funcionava, que era uma maravilha. Não sobrava nada das pessoas lá dentro. Mas o que vai faltar aí é a razão reflexiva. Tá certo fazer uma coisa dessa? É, é humano fazer uma coisa dessa? Não. Então é essa perspectiva que esses dois autores eles vão lidar. Nós estamos formando, ele vai dizer, no pós-revolução industrial, pessoas que sabem fazer, mas não sabem pensar no que estão fazendo. Né? Sabem fazer, mas não sabem pensar. Na verdade, nós teríamos que formar pessoas que antes soubessem pensar para depois fazer a coisa direito. E fazer as coisas direito é fazer as coisas pensando nos impactos que essas coisas vão ter, nas consequências que essas coisas vão ter. Não é simplesmente derrubar o mato para depois plantar, porque quer produzir mais. Porque pode ser que derrubar o mato vai virar isso aqui atrás, ó.
Tu vai plantar alguma coisa aí nesse estado? Não, não vai plantar nada, cabra da peste. Então veja, o que falta na perspectiva da teoria crítica em Adorno e Horkheimer é justamente essa perspectiva de reflexão. A razão reflexiva é aquilo que faz o homem realmente homem, e o que se tirou do homem foi justamente o que faz o homem homem, né? Que é a reflexão, a racionalidade, e colocou somente a instrumental. Tem muito animal, muito bichinho, que tu ensina a fazer e eles fazem também. Só que o que falta para eles é razão reflexiva. E o que nós estamos fazendo é nos igualando muitas vezes aos bichinhos, às máquinas, ao computador que tu programa ele faz, mas tu programa ele faz, ele não pensa no que faz. Então essa é a crítica que os pensadores da teoria crítica, Adorno e Horkheimer neste momento, né, eles vão falar. Ok, galera? Não quero me estender muito a demais disso, tá? Mas fica essa reflexão nesse momento. E se me deixarem na semana que vem, eu concluo esse negócio aqui, falando dos outros pensadores da escola de Frankfurt, tá? E falando de outros conceitos muito importantes, muito interessantes que foram criados por esse movimento filosófico. Ok? Foi muito bom estar com vocês hoje. Tô feliz da vida. Até mais. Um grande abraço do professor Lamparina.